Eu não tenho medo, amém? Ele está vivo. Deus enviou Jesus, seu Filho, e seu amor, perdão nos dá. Na cruz morreu por meus pecados, pois ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque vivo está. Porque vivo está. O que posso fazer? O amanhã enfrento. Sim, vivo está. Não temerei, pois eu bem sei que é o meu futuro. E a vida vale a pena, Cristo vivo está. Que belo é o bebezinho, e que prazer um filho dá. Maior prazer é ter certeza de um feliz futuro. Cristo vivo está. Porque vivo está. O amanhã enfrento. Sim, vivo está. Não temerei, pois eu bem sei que é nele o meu futuro. E a vida vale a pena, Cristo vivo está. Dia irei passar o rio, vencer a morte sem temor, morrer pra mim será vitória. Verei a glória de Jesus, meu Salvador. Por quê? Porque vivo está. O amanhã enfrento. Sim, vivo está. Não temerei, pois eu bem sei que é nele o meu futuro. E a vida vale a pena. Só as nossas vozes. Porque vivo está. Porque vivo está. O amanhã enfrento. Sim, vivo está. Eu não preciso temer. Não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro. E a vida vale a pena, Cristo vivo está. Porque vivo está. O amanhã enfrento. Sim, vivo está. Não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro. E a vida vale a pena, Cristo vivo está. Aleluia. Cristo vivo está. Não estamos aqui por acaso. O nosso Deus é um Deus vivo, amém? E por isso eu continuo cantando, celebrando, adorando, porque Ele é o nosso Salvador. A sua vida nos trouxe vida, amém? Mais do que tesouros é Cristo, meu bom mestre. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. Ele é o Rei da glória e no meu coração contente vou cantando com muita gratidão.
igreja pode se sentar. Estamos começando o Acontece na PIB com muitas novidades, muitas informações. Marque aí na sua agenda uma grande apresentação da Orquestra Juvenil que acontece aqui na igreja. Diversas crianças enchendo todo o palco aqui da nossa igreja numa apresentação que você não pode perder. E você lembra disso? Dá uma olhadinha para minha esquerda, naquele telão ali, ó. Agora dá uma olhadinha na minha direita aqui. Qual que é o melhor? Aquele é o meu sonho de consumo, viu, gente? Esse é alugado, foi alugado para o evento que teve aqui do Summit, né? Não é nosso, é uma judiaria, né? Não é nosso porque é caro para chu. Cada peça dessa custa $30 mil. Então, meu sonho de consumo. Você ora por isso. Um dia a gente vai ter alguma coisa boa assim, né? Por enquanto ainda não deu, mas ora por isso, né? E a gente um dia vai poder desfrutar de uma imagem não lavada assim, desse jeito, né? Vai ficar melhor. Pois é, ainda precisamos de ajuda para conseguirmos comprar um novo projetor aqui para a nossa igreja. Entre em contato, fale com a gente no final do culto para conseguirmos levantar pessoas e comprarmos um novo projetor para a PIB. Quando eu conheci a Jesus, eu descobri a verdadeira alegria de viver com Ele, a paz que eu podia sentir. Eu queria que todas as mulheres sentissem o mesmo. E eu ficava sonhando com mulheres se reunindo, mulheres com as mesmas dores, com os mesmos sentimentos, com as mesmas buscas, descobrindo que a verdadeira alegria estava em Jesus. E foi há 10 anos atrás que aconteceu o primeiro congresso. 10 anos se passaram. Em 2012, nos dias 25, 26 e 27 de maio, estaremos nos reunindo no Itapema Plaza, no 10º congresso, vivendo infinitamente mais do que Deus tem para nós. Família, a primeira instituição existente na Terra. Ela foi criada pelo próprio Deus e é um projeto imutável, perfeito e eterno. Participe do Retiro da Família, de 18 a 22 de fevereiro, no Hotel Colina Montes. Preletor, Pastor Pascoal Piragini Júnior. Inscrições no stand. Sonho com um mundo sem violência, um mundo de justiça e esperança, onde se estenda a mão ao vizinho. Sonho com um mundo bem melhor, me ensina a confiar. Confira as informações da agenda. Retiro Integrador, dia 26 de novembro, das 9 da manhã às 6 da tarde, na Pousada Betânia. Contato 3091-4342. Grande Coro Natal Aleluia 2011. Os ensaios são nas quartas-feiras às 8 da noite e aos sábados 5 da tarde. Contato 3091-4434. Campanha de construção. Vamos juntos mudar a cara da PIB. Participe adquirindo os produtos no estande da construção. Contato é o 3091-4321. Encontro de oração pela Copa do Mundo de 2014. Dia 23 de novembro, 8 da noite, na Capela da PIB. Todos são convidados. Contato 9123-5694.
Já estamos terminando o Acontece, lembrando dos aniversariantes, lembrando também você, a igreja, que pode solicitar a cópia das mensagens na livraria aqui da nossa igreja ou rever essas mensagens no site www.pibcuritiba.org.br. Que Deus abençoe você e até a próxima semana. Bom dia, igreja. Esse é tempo de você cumprimentar alguém, dar um abraço. A gente sempre faz isso algumas vezes durante o culto, não é? A gente faz isso no começo e agora a gente quer fazer mais uma vez, reconhecendo pessoas que estão nos visitando. Você é visitante nosso de primeira vez? Está aqui pela primeira vez? Por favor, fica de pé no seu lugar. Nós queremos reconhecer você e alguém então vai chegar e dar um abraço em você, caloroso aí. É o nosso desejo que você se sinta muito à vontade no nosso meio e que o Senhor fale de maneira muito especial ao seu coração. E que você possa voltar e participar conosco nessa grande família que é a Primeira Igreja Batista de Curitiba. Mas hoje nós também temos, antes do nosso tempo de oração, um momento de apresentar outras pessoas especiais também que nos visitam nesta manhã. Nós temos aqui, gente, por favor, hein? Não deixa ninguém em pé aí sem um abraço e sem cumprimentar, hein? Tá? Olha lá, hein? Abraço nosso aí, por favor, tá? Isso. E eu queria, por favor, então, apresentar aqui pastor Gunter Carlos e a esposa Eliane Maia, da Igreja Batista Sião em Brasília. Se coloquem de pé, por favor, se estão conosco. Isso. Aceite o nosso convite, querido. Se quiser, pode, por favor, estar conosco aqui, né? E o pastor Paulo Lomba, também da Igreja Batista Asa Sul de Brasília, também está conosco. Queridos, Deus abençoe vocês, são muito bem-vindos e que Deus também esteja falando ao coração de vocês, são queridos nossos do coração. Deus abençoe. E hoje nós também temos aqui, estamos iniciando, a partir de ontem, na Igreja Batista do Bacaxeri, um movimento de impacto evangelístico em Curitiba. Chamamos de Cruzadas Internacionais e nós estamos aí orando para que o Senhor revolucione, né? Engasguei aqui, a nossa cidade nesta semana. Vamos visitar pessoas e vamos fazer várias reuniões evangelísticas na nossa cidade. Por isso, nós estamos recebendo aqui um grupo de 40 missionários de lugares diferentes do mundo. Tem gente dos Estados Unidos, da África do Sul, tem gente da América Latina e do Brasil com a gente. E eu queria convidar vocês, todos os missioneiros de cruzadistas, por favor, arriba. Sim, nós queremos que a igreja conheça vocês, por favor, todos aqui, né? Para que a gente possa conhecer, para que a gente possa orar por vocês. É um tempo de a igreja ser parceira desses missionários. E nós vamos orar pedindo que a bênção de Deus, a unção do Espírito Santo de Deus seja com todos eles, para que nessa semana resultados maravilhosos, muito fruto venha para a glória do Senhor. É o Senhor que faz a obra, mas Ele usa pessoas. E essa gente está dando uma semana da sua vida para estar conosco em Curitiba, evangelizando, levando a mensagem do Evangelho para pessoas. Então orem por eles e estejam conosco em oração e nessas visitas também, igreja. Tem duas pessoas muito especiais também aqui conosco nesta manhã. A Ana Carolina, que vai trazer os papais Arthur e Andressa, e a Maria Gabriela, que vai trazer a mamãe Mariana e o papai Paulo, e os familiares, a célula que estiverem aqui também, venham juntos para orarmos por essas famílias tão especiais, consagrarmos os nossos bebês ao Senhor. Tem uma que já está uma mocinha, de vestido, bem cheio de babado, linda, e o outro, olha que coisa linda. As duas mocinhas aqui nesta manhã. Que coisa mais linda, meu Deus do céu. Gente, que pena que o telão ainda não está tão bom quanto aquele que o pastor pediu, né? Aliás, por falar nisso, domingo foi feito aquele apelo, né? Expressado o desejo do coração do pastor, de todos nós, porque hoje está tudo apagadinho outra vez, né? Mas nós já temos 4 pessoas que
se dispuseram a dar, e parece que são 10 pessoas, Paixão? 10 pessoas que precisam para um telão? Precisamos de 10, e temos 3,5. Então chegamos lá, né? Já é alguma coisa, para quem não tinha nada. Então o Senhor vai completar a obra e vai fazer o mais abundantemente. Além, e quando tivermos aquele telão, vocês vão ver mais de pertinho essas crianças tão lindas. E esse olho tão lindo, não é? Uma ali está tímida. Quantos meses tem? 6 meses, é a Ana Carolina, né? Vamos então chegar, cadê a câmera? Está aqui, ó. Gente, o ó bem bonito, vamos lá. Ai, que lindo. A Ana Carolina e a Maria Gabriela. Maria Gabriela não, olha lá, Paixão, está desconfiada com você? Não é? Você não está com nada hoje. Vamos pegar daqui então. Ela está te olhando, pelo menos está te paquerando, né, amor? É. Olha lá. O microfone está mais interessante para ela. Gostoso consagrarmos os nossos pequeninos ao Senhor. E chegou um pedido agora de oração, o coração aperta, né? Uma criança de 8 anos, que está com câncer, filho do Roberto, não tem o nome aqui, mas tratamento de câncer no cérebro, com 8 aninhos, nosso coração aperta, né? É um misto. Tanta alegria, né? E porque o pastor Gerson, depois do susto que nos deu domingo passado à noite, está aqui inteiro, graças a Deus, né? O pastor Manfred fez o cateterismo, vai precisar de um procedimento, mas passou a primeira etapa. Pastor Paulo Davi está melhor. Mas, gente, vamos orar por essa equipe, né? Está precisando de oração. Que o Senhor tenha misericórdia dos nossos pastores e nos abençoe. E agradecer também as orações dos irmãos, porque essa semana Deus abençoou o nosso pastor lá na Convenção Batista Brasileira. E o pastor Leandro está ruim também em casa. Gente, vamos nos ajoelhar na presença do Senhor, clamando pelo poder dele nas nossas vidas. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, te somos tão gratos, Pai, pela tua fidelidade, pelo teu amor, pelo teu carinho conosco, Senhor. Como somos especiais aos teus olhos. Não merecemos tamanho amor. Porque tantas vezes falhamos, tantas vezes, apesar da tua fidelidade, não conseguimos descansar no Senhor, porque a nossa ansiedade é maior, os nossos temores são maiores. E Pai, nesta caixinha, nestes papéis escritos, tem tanta dor, tanto medo, tanta aflição, tanta prisão, Senhor, de pessoas que ainda não te conhecem. Por isso, mais uma vez, clamamos pela misericórdia e poder do Senhor, que se derrame sobre todos nós, sobre estas pessoas que estão aqui, Pai, na caixinha, citadas, e também seus problemas, mas aqueles, Pai, que estão nos nossos corações agora, que estamos depositando diante do Senhor, aqueles que estão cultuando a Ti junto conosco pela internet, Pai. Ah, Senhor, em Ti está toda a nossa esperança, esperança de cura para uma criança de 8 anos, para uma pessoa de idade, para queridos nossos que estão em casa lutando contra o câncer, contra enfermidades e não puderam estar aqui. Mães que estão desesperadas pelos seus filhos, filhos que não te conhecem ainda, que precisam ser libertos de drogas, de tantas prisões, Senhor. Filhos que clamam pelos pais que ainda não te conhecem, ou problemas de relacionamento em casa, falta da paz do Senhor nos lares. Problemas de relacionamentos, ó Senhor, mas Tu conheces em profundidade todas as nossas aflições. E Pai, obrigada, porque não existe gigante maior que o Senhor. O Teu poder é muito maior do que qualquer problema que se apresente diante de nós.
Não nos deixe, Senhor, perder o foco. Faz-nos enxergar só o Senhor. Só o Senhor. Não nos permita olhar para o lado e ver o tamanho do problema, mas que olhemos só para o Senhor e vejamos o tamanho do nosso Deus. Deus bendito e poderoso, a quem entregamos as joias mais preciosas que temos. Essas duas meninas tão lindas, Pai, tão especiais, bênção do Senhor nestes lares. Queremos consagrá-las ao Senhor esta manhã, pedindo que a graça e o poder do Senhor se derramem sobre elas e suas famílias. Que estes lares sejam benditos do Senhor, que eles experimentem do mais abundantemente além do Senhor, e que com suas vidas transmitam o poder do Senhor, que eles vivam uma vida bonita, que exale o bom perfume de Cristo. Ah, Senhor, que estas duas meninas tão lindas possam crescer em harmonia, possam crescer com muito amor, com a paz do Senhor, e que o Senhor vá à frente preparando todo o caminho delas. Ah, Senhor, não as deixe cair em tentação, mas livre-as do mal, Senhor. Prepare aquele dia que elas vão entender o sacrifício do Senhor Jesus na cruz por nós, e que vão abrir o seu coração para Ti, ó Pai, e dizer: vem, Senhor, me conduza, minha vida é Tua, Pai. Ah, Senhor, abençoe, abençoe, e dê muita sabedoria aos pais para educá-las, as famílias que estão junto, a igreja que vai amá-las, que vai caminhar junto, que possamos ser bênção na vida dessas duas lindas, preciosas meninas. Agradecemos ao Senhor os nossos missionários de tantos lugares diferentes, nesse tempo importante de impacto evangelístico aqui em Curitiba, que a unção do Teu Santo Espírito, o poder do Senhor, venha sobre eles, e que seja tempo de bênção, que as casas que estão recebendo estes Teus servos, sejam benditas do Senhor, sejam abençoadas por Ti, e abençoe essas vidas, e que as casas que eles visitarem, o Senhor manifeste e salvação em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, pelos nossos visitantes, os servos do Senhor que aqui estão. Muito obrigada, Pai, por esse tempo em família. E aceita a gratidão dos nossos corações, Pai, porque sabemos que podemos confiar a Ti todas as nossas aflições. E por isso, queremos nesta manhã Te louvar e Te glorificar em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Bom dia, irmãos. Por favor, Jucirene. Irmã Jucirene, por favor. Bem, vocês sabem como é que é festa de polaco? Dura uma semana a festa de polaco, né? Comemora festa, bolos e jantares. Então, o pastor Pascoal, ele fez aniversário dia 9, na quarta-feira passada. E desde sábado, está sendo homenageado pelos diáconos. Nós já cantamos parabéns para ele aqui domingo passado, de manhã e à noite. E agora, chegou a vez da União Feminina Missionária. Então, a Juscelina vem aqui. É para o senhor, pastor. Festa de bolaco. Então, hoje, a União Feminina que está homenageando o senhor. Então a Juscelina vai falar e vai orar. Nosso carinho de todo o coração para o pastor, que tem sido uma bênção para cada um de nós. Pensei muito num versículo, pastor, e ele diz bem o que o Senhor é. Diz a palavra de Deus em Isaías 49, versículo 2. E fez a minha boca como uma espada aguda, com a sombra da sua mão me cobriu. E me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. E me disse: Tu és meu servo, Pascoal, aquele por quem eu hei de ser glorificado. Que o Senhor o abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, já foi feito carinho para o pastor Pascoal na semana passada,
mas o nosso coração, Senhor Deus, está tão cheio de alegria por sermos verdadeiramente uma família, a família de Deus. Obrigado, Jesus, pelo pastoreio que temos recebido de suas mãos. Obrigado por essa palavra profética, Senhor Deus, que diz muito a respeito do teu servo. Ó Deus, que verdadeiramente o Senhor cada dia seja glorificado através da vida do pastor Pascoal. Ó Deus, nós queremos juntamente com ele abençoar a vida da Cleusa, a sua família tão comprometida com o teu reino. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Mas nós queremos te agradecer por aquilo que o Senhor ainda fará. Porque o Senhor, Pai, tem muito ainda para fazer. E nós queremos, Pai, fazer parte, Pai, desta caminhada. Nós queremos, Pai, como igreja, andarmos em unidade, Senhor Deus, em amor, cooperando no teu reino. Ó Deus, essa é a nossa alegria. E eu sei, Pai, que isso está também no coração do teu servo. Que em tudo o teu nome seja glorificado. Fica com o pastor Pascoal, Pai. Cobre-o, Pai. Cobre-o, Pai, com as tuas asas. Ó Deus, esconde-o, Senhor Deus. Ó Pai, nesse tempo, Pai, de tantas responsabilidades que ele tem na convenção. Que o Senhor, Pai, o encha de sabedoria, de discernimento, Pai. Esse é o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, viu? Tá. Presentinho obrigado. só. Obrigado mesmo, viu? Olha só. Tá. Tô ficando velho mesmo, né? Quando a gente comemora tantas vezes assim, a gente vai multiplicando 53, 106, né? Obrigado pelo carinho de toda a igreja, pelo coração, né, abençoador que os irmãos têm, né? Eu estava conversando com um colega e ele estava elogiando a igreja, né? E ele estava aqui comigo falando agora, né? Mas que igreja carinhosa. É verdade, os irmãos são uma bênção, viu? Muito obrigado pelo carinho dos irmãos. Vamos continuar adorando a Deus, né? E esse é o nosso tempo de entregar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas alçadas, não é? E fazemos isso sempre com alegria, porque entendemos que essa é uma expressão do nosso culto a Deus. A palavra de Deus nos ensina que tudo pertence a Deus, nada é nosso. Até o ar que você respira pertence a Deus. E Ele coloca tudo nas nossas mãos para a gente poder viver, sobreviver. E mesmo que a gente seja infiel, o sol nasce sobre justos e injustos, porque Deus é bom. Deus é bom, essa é a verdade, não é? Mas nós que entendemos que Ele é dono de tudo e colocamos Jesus como Senhor da nossa vida, então damos uma prova prática disso, segundo aquilo que Ele nos ensinou. Ele disse que se nós cremos nisso, nós separaremos a 10ª parte de tudo quanto Ele nos deu como um reconhecimento de que Ele é o Senhor, e devolvemos porque não nos pertence, pertence a Ele. E esse é o ensino do dízimo. E nós o praticamos. E há promessas que acompanham esse ensino. Ele fala no Velho Testamento: façam prova de mim, se eu não vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre vocês uma bênção que represente maior abastança. É promessa do Senhor. Então quem crê, experimenta as promessas de Deus. Nós estamos também vivendo esse tempo de construção. Está caminhando, está ficando bonito, não está? Está gostoso de ver. Você viu que agora toda essa fachada aqui do Batel vai começando a obra. Nós vamos fazer a fachada todinha do Batel, se Deus quiser, aqui do templo, né? E você participa disso. E eu queria convidar você a participar com a sua oferta voluntária, que vai além do dízimo, que a gente coloca no coração como um alvo de fé, né? E a gente está trabalhando para isso. Esse é o seu tempo, é o meu tempo de adorar a Deus, cantando, exaltando o nome dEle e consagrando ao Senhor dízimos e ofertas. Quando o sol se vai, tudo se desfaz, eu me achego a ti.
ó Deus, algo de valor que alegre a ti. Dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador e a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor.
nosso coração. Transforma-nos e faz-nos parecidos com Cristo. Enche-nos com Teu Espírito e usa-nos, Senhor, somente para a Tua glória. Essa é a oração do nosso coração nesse tempo. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a Ti. Só as nossas vozes, sonda-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, sim, Senhor. Enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, assim, transforma-me, enche-me e usa-me. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Convido os irmãos a abrirem sua Bíblia em Marcos capítulo 4, a partir dos versículos 35 a 41, quando estaremos meditando num outro encontro de Jesus. Um encontro de Jesus com os seus discípulos no meio de uma tempestade. E a gente vai falar um pouquinho sobre os momentos da vida quando nós somos desafiados a vivenciar fé, mesmo no meio das tempestades.
Antes de ler, eu queria agradecer a tantos irmãos que mandaram e-mails, recadinhos, SMS no telefone, telefonaram, deixaram recado, no Facebook, em tanta coisa assim. Muito obrigado pelo carinho de toda a igreja. Esse período que a gente estava ali no Rio trabalhando e tantos queridos tentaram ligar. Eu vi várias tentativas, a gente estava lá na reunião do conselho, não podia atender o telefone, e aí deixavam os seus recados. Muito obrigado pelo carinho de toda a igreja, de todos os irmãos. A palavra do Senhor nos diz assim: naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. E então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. E então os discípulos o acordaram e disseram: mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? E então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. E o vento parou e tudo ficou calmo. E aí ele perguntou: por que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Vamos orar a Deus? Querido Senhor, nós estamos na Tua presença. Tu és o Senhor de todas as coisas. Até com as forças da natureza nós podemos ver a glória do Senhor, o poder do Senhor, como nesse fato que aconteceu com Jesus. Mas que nessa manhã o Senhor revele a Tua glória aqui entre nós e fale aos nossos corações. Às vezes, Senhor, a tempestade que precisa ser acalmada é aquela que está dentro da nossa alma. E nós te pedimos: vem com a Tua graça, Senhor. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu nunca peguei uma tempestade no mar, nem num lago. Nunca peguei uma situação como essa. Mas já peguei algumas situações estranhas no avião. Eu tenho um amigo que diz assim: olha, você me diz o dia que você vai viajar, que eu quero pegar outro avião para não pegar o seu. Ele já viajou o mundo todo, não é? E nunca aconteceu isso. Comigo já a cabine despressurizou 3 vezes. Eles: nunca aconteceu isso comigo, com você 3 vezes. 3 vezes, não é? Já numa viagem que eu fui, deu um terremoto. Estava lá conversando com a Cleusa no telefone e deu um terremoto lá no Peru, não é? Eu estava lá. E depois de algumas horas ligam para casa e perguntam para ela, dizem para ela: olha, fique tranquila, pastor, está tudo bem, não tem problema nenhum. Ela falou: está bem, por quê? Não, só não soube que teve o terremoto. Daí ela me liga e diz: onde você estava na hora do terremoto? Eu falei: estava conversando com você, e você não me fala nada. Eu: não, vou deixar você preocupado aí, não adianta nada, né? E aí vai. Então já aconteceu de tudo. Já aconteceu guerra numa viagem missionária, né? Da gente ficar olhando não, a gente ficar escondido, né? Atrás da janela, assim, o tiroteio acontecendo, tal. Então esse colega disse assim: olha, você me diz quando você vai viajar que eu vou para outro lugar. Mas é interessante que esses discípulos estavam vivendo uma situação complicada. E eles não eram inexperientes, eles eram bastante experientes. Esse lago, o lago de Genezaré, o mar da Galileia, era o lugar onde eles trabalharam a vida toda, onde pescaram a vida toda. E o trabalho da maioria desses discípulos era um trabalho ligado àquele lugar, ligado àqueles barquinhos, àquela situação. Eles conheciam as tempestades que vinham sobre aquele mar, mas naquele momento, naquele instante, a coisa foi tão complicada, mas tão complicada,
que eles temeram pela vida e não se conformavam que Jesus dormia no barquinho. E aí então, estas cenas todas vão nos ajudar a entender que nós precisamos vivenciar no dia a dia da nossa vida uma fé que não é apenas teórica. É interessante que o evangelista Marcos coloca esta história logo depois de uma série de parábolas que Jesus fala a respeito do reino de Deus. É como se ele estivesse dizendo para a gente assim: olha, Jesus explicou a dinâmica de como as coisas funcionam no reino. E nós achávamos que tínhamos entendido tudo, até a hora que entramos no barquinho. E na hora que nós entramos no barquinho, que tínhamos que colocar em prática aquilo que aprendemos sobre a dinâmica do reino, parece que a gente não sabia muito bem ainda a lição. E é nessa perspectiva que eu queria estudar esse texto hoje de manhã e à noite com os irmãos. Algumas vezes o Senhor permite que a nossa fé seja provada para que nós possamos vivenciar aquilo que aprendemos a respeito da fé e possamos experimentar a fé. O reino de Deus é testado, aquilo que nós cremos a respeito do reino de Deus é testado no dia a dia da nossa vida, no meio das nossas experiências e das nossas batalhas e das nossas tempestades. E de uma maneira ou outra, a minha fé e a sua fé hão de ser testados. De alguma maneira, a nossa fé vai ser testada diante dos desafios que nós temos na frente de nós no dia a dia da vida. E eu queria olhar para alguns dos desafios que certamente você vai ser testado. O primeiro deles é o mais natural desse texto. É o desafio das circunstâncias. Quem não vive tempestades em determinados momentos da vida? Não é verdade isso? Quem não vive? Uma tempestade de uma enfermidade, uma tempestade de um problema financeiro, uma tempestade de um problema familiar, uma situação que a gente não consegue compreender que está acontecendo com alguém que nós amamos muito. Quem não vive uma tempestade? E talvez as tempestades da vida sejam um momento no qual a gente tem que experimentar e vivenciar a fé. Olha só o que aconteceu, verso 37. De repente começou a soprar um vento muito forte. E as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. O primeiro grande desafio à fé é o desafio das circunstâncias. Quando a realidade que está à nossa volta desafia a segurança da nossa fé. Aqueles homens eram experientes. Eles sabiam quem devia remar, eles sabiam quem deveria tirar a água para fora, eles sabiam quem deveria subir ou descer a vela do barco, eles conheciam o lago, eles sabiam como deveriam colocar a popa, a proa do navio na direção correta para que não tombasse diante das águas, mas parecia que toda a técnica, todo o conhecimento, toda a habilidade não estavam funcionando com aquela tempestade. E aí, aqueles homens experimentados, eles foram tirados da sua zona de conforto. A tempestade estava tirando até a esperança no coração deles. É interessante que o desafio das circunstâncias na minha vida se revela quando todos os outros instrumentos de segurança se mostram incapazes e insuficientes. Você já passou por algum momento na tua vida em que você tem, se você é uma pessoa
que lida com situações complicadas, você vai aprender a criar o plano A, o plano B, plano C, plano D, né? E você diz, bom, se não der certo eu vou por aqui, se não der certo eu vou por ali, eu vou tentar desse jeito, vou tentar daquele, porque eu tenho que dar jeito para essa situação. Mas tem determinados momentos na nossa vida que o plano A não funciona, a gente passa para o plano B também não funciona, a gente passa para o C também não funciona, o D não funciona, e de repente a gente diz, bom, não sobrou plano nenhum. E nessa hora, às vezes, nós somos tentados a imaginar que chegou uma situação na vida para a qual Deus não tem resposta para nós. Na verdade, Deus sempre tem resposta, Deus sempre tem um caminho, Deus nunca é pego de surpresa em absolutamente nada, porque Ele é Senhor de todas as coisas. Mas nós, quando perdemos os meios da nossa segurança, temos que depender exclusivamente, totalmente do Senhor dos Senhores, saindo assim da nossa zona de conforto, temos que experimentar um tipo de fé que não estamos acostumados a viver todo dia. E o interessante é que as lições que aprendemos ao longo da nossa história são confrontadas por essa experiência do dia. É interessante que Jesus tinha contado uma história a respeito, uma parábola, a respeito do reino. E ele disse o seguinte, versículos antes, ele disse que o reino de Deus é como um agricultor, que lança a semente na terra, e que não importa se ele fique acordado ou se ele vai dormir. É interessante isso, não importa se ele está acordado ou está dormindo, ele vai depender da chuva que cai, da germinação que ele não tem controle, do crescimento que ele não pode fazer absolutamente nada, até que chegue o momento em que o fruto está maduro e ele precise colher. E é interessante, nessa comparação, versículos antes, o Senhor Jesus está dizendo o seguinte, olha, a nossa participação no reino de Deus começa quando a gente semeia a palavra. E quando a gente colhe o fruto. Mas todo o processo é uma tremenda dependência da graça e do poder de Deus. Eles escutam esse sermão e entram no barquinho. E aí eles estão semeando. E eles vão lá, remam, mexem naquilo outro. E lembra que Jesus disse, não importa se você está dormindo ou se você está acordado. O reino de Deus tem o seu curso, ninguém pode detê-lo, ninguém pode modificá-lo, ninguém está no controle a não ser o Deus eterno. E aí então lá estão desesperados os marinheiros. E o Jesus, nosso Senhor amado, está fazendo o quê? Está dormindo. Por quê? Porque o reino de Deus não pode ter o seu curso quebrado ou modificado por quem quer que seja. Essa era a lição da fé que estava por trás. Mas agora é o dia da prova, do exame. Será que eu creio mesmo que a minha vida está na mão do Todo-Poderoso? E que se um dia a semente da graça foi plantada no meu coração e uma fé verdadeira surgiu na minha alma, nada, nem ninguém pode me separar do amor de Cristo. Nada, nem ninguém pode frustrar o projeto de Deus. Nada, nem ninguém pode marcar ou desmarcar alguma coisa que Deus colocou para a minha vida. Porque dependendo de como eu creio nessa verdade, eu posso dormir no meio da tempestade. A pergunta que fica em nossos corações, no meio das batalhas às vezes, é:
onde está o Senhor da minha fé? E a resposta é que Ele nunca saiu de perto de nós e nem perdeu o controle do seu projeto para a nossa vida. Você já viveu dias assim? Tempestades, dias escuros, dias de lágrimas, dias em que o medo tenta se apoderar do nosso coração. Mas são nestes dias que o Senhor preparou, permitiu, porque nada acontece fora da vontade dEle, nós aprendemos e conhecemos a grandeza do poder de Deus. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê isso. Quando, por exemplo, Eliseu está cercado pelos inimigos que querem prendê-lo, e chega o seu ajudante, e procura Eliseu e diz: nós precisamos fugir imediatamente, porque todo o exército inimigo cercou essa cidade só para prender o Senhor. Eliseu, você é o inimigo número 1 dos sírios, eles vieram para matá-lo, nós precisamos fugir imediatamente. E ele está desesperado, tentando, quem sabe, fazer uma pequena trouxa de coisas para levar e sair correndo. E aí então há uma oração tremenda de Eliseu: Senhor, abre os olhos do meu servo. É interessante que Eliseu não pede: Senhor, pune os inimigos. Ele diz: abre os olhos do meu servo para que ele possa ver. E aí os olhos foram abertos, e a Bíblia diz que carruagens de fogo, as mesmas carruagens que levaram Elias aos céus, estavam no meio da montanha, e aquele servo de Deus estava sendo cercado pelos exércitos celestiais. Deus continua no controle, mesmo quando uma tempestade vem na sua vida. Você não vai perder um dia de vida, nem ganhar um dia de vida, porque Deus está no controle e ninguém pode frustrar os seus planos. A única pessoa que pode frustrar a vontade de Deus para você é você mesmo. Mas se você estiver conectado com o Senhor Todo-Poderoso, então ninguém pode frustrar os seus planos. Se você estiver acordado ou dormindo, se você fez a semeadura, pode esperar a colheita, porque é Deus quem controla o dia da chuva, é Deus quem controla a germinação, é Deus quem controla o crescimento, e Deus vai te convidar a ser parceiro dele na hora da colheita. Entendem? Fé testada no meio das circunstâncias é um convite de Deus para a gente experimentar a grandeza do poder. Uma coisa é eu ler a respeito da grandeza do poder de Deus, outra coisa é eu experimentar a grandeza do poder de Deus. Outra coisa é eu entender que no meio das batalhas da vida, sejam elas naturais ou espirituais, se eu não contar com a graça poderosa de Deus, eu estou perdido, porque tudo está nas mãos do Senhor. E a gente vai encontrar isso no Novo Testamento. Em Atos 12, por exemplo, o apóstolo Pedro está preso, a igreja de Deus está orando, e aí o anjo do Senhor é enviado, e Pedro não tem certeza se está acontecendo, se é um sonho, se é uma visão, e ele então é convidado a sair, as correntes que o amarram caem por terra. Os soldados que estão guardando as portas não veem ele sair, e o portão de ferro se abre automaticamente, porque o Senhor continua no controle de todas as coisas. Como Deus é bom! Como Deus é bom! Às vezes a gente está vivendo um momento, por exemplo, como a morte, e a gente fica pensando: pastor, mas morreu uma pessoa querida, não tem como reverter isso.
É verdade, meu querido, porque todos nós vamos morrer um dia. Até que o último inimigo, que é a morte, seja destruído pelo Senhor, como está nas Escrituras Sagradas, todos nós vamos morrer, e eu não sei o dia que eu vou morrer, nem você sabe o dia que você vai morrer, e graças a Deus que a gente não sabe. Não é verdade? Senão ia ficar aquela coisa mórbida, faltam tantos dias, né? A conta, já pensou? A gente lá voltando, olha, tenho mais isso. Deus é bom até nisso, a gente não sabe, a gente não tem o controle, não nos é tirada a esperança do coração. Deus é bom, Ele cuida de nós. Mas sabe o que Ele pode fazer, mesmo quando a gente vai perder ou perdeu um ente querido? Porque essa é uma realidade da vida, e é por isso que a gente prega o Evangelho, porque a nossa esperança não está nesse mundo, nessa vida. Ele nos prometeu uma vida eterna, e ninguém vai roubar isso da gente, se a gente tem Jesus no coração. Mas mesmo nessa hora, Ele pode derramar a paz que excede todo o entendimento no nosso coração. Porque Ele continua no controle de todas as coisas. No momento da angústia que é provocada pelas circunstâncias que desafiam a fé, nós somos convidados por Jesus a vivermos as mais marcantes experiências com o poder de Deus na nossa vida. É nessa hora que descobrimos que o poder daquele em quem temos depositado a nossa fé continua vivo e ativo e alcança o nosso coração. E talvez hoje seja aquele dia em que a sua fé esteja sendo desafiada pelas circunstâncias ao seu redor. O barco está cheio d'água, as ondas estão cobrindo, eu não sei o que fazer. Então eu diria para você, filho, não desista, creia. Se o Senhor vai com você no seu barquinho, Ele chegará ao outro lado do mar, porque ninguém pode impedir esse barquinho de andar e chegar no seu destino. O Senhor está no controle. Lembre-se da promessa que está nas Escrituras Sagradas, Romanos 8, versos 35 em diante, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para um matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nessa vida, nós sempre seremos desafiados a colocar as lições que nós já aprendemos em prática e buscar as manifestações do nosso Deus. Há uns 10 dias atrás, tive aqui uma reunião na igreja e estavam lá a área de financeira e a área da construção. E eles me apresentaram um relatório. E o relatório não era nada bom, estava ruim, muito ruim. E terminou a reunião, naquele momento eu tenho que confessar para vocês que eu não fiquei tão preocupado. Eu sabia que Deus ia fazer alguma coisa. Mas eu fui dormir, acordei no outro dia, graças a Deus eu não perdi o sono, acordei no outro dia, e naquela hora eu fiquei muito angustiado. Mas muito angustiado. Estava sozinho. E aí eu comecei a pensar, como é que a gente vai resolver essa situação?
Como é que a gente vai virar isso aqui? Tem que pagar 13º, tem que fazer isso, fazer aquilo, a obra está andando, o dinheiro está faltando. Nós já tomamos todo o dinheiro emprestado, já tínhamos tomado 170 mil reais emprestado do banco na semana anterior. Naquela semana teríamos de tomar 170 mil reais de dinheiro emprestado do banco. E aí a gente estava olhando para tudo aquilo, eu orando, e falei, Deus, me dá uma palavra tua. E foi interessante que eu estava orando e Deus falou, confia. Você já ficou ansioso e alguém diz para você, confia? Ou então alguém, você está bem nervoso e ansioso, e diz assim, fica calmo. Você já ouviu? Já? Fica calmo, calma. Dá um negócio, não dá? Não é? Assim, Senhor, está difícil, né? Mas o Senhor falou assim. Passou aquele fim de semana, eu fui para o retiro, que nós estávamos no meio do missionário, eu fui para o retiro do missionário, o tesoureiro da igreja disse para mim assim, olha, nós precisamos conversar, porque nós precisamos terminar aquela conversa para saber qual operação financeira, se faz essa, se faz aquela. Eu falei assim, olha, quarta-feira, a segunda, quarta-feira, Na terça-feira voltei para casa para resolver algumas questões. E aí veio o primeiro sinal de Deus. Recebemos uma oferta especial de 110 mil reais naquele dia. Aí liguei, fui no outro dia, falei com o tesoureiro, você quer a reunião? Mas olha, Deus já mandou 110 mil. Ele falou, não, deixa para depois, agora está bom. Mas tinha mais, estava complicado, a coisa estava muito feia. Ia chegar a 600 mil reais de devedor. Aí viemos para os cultos do missionário. E naquela mesma semana, Deus nos mandou uma outra oferta de 300 mil reais especial. É como se Deus estivesse dizendo, eu nunca deixei de estar no controle. Eu não estou falando pelos valores, eu não sei se você está entendendo. Eu estou falando pelo Senhor que está no controle. Eu posso ficar acordado a noite inteira ou posso dormir. A única coisa que eu posso fazer é semear e colher. Quem vai trabalhar enquanto eu durmo ou eu choro? É o Todo-Poderoso Senhor, que nunca perdeu o controle de nada. Ele é o Senhor do céu, da terra, da vida, da morte. Ele é o meu Senhor, Ele é o teu Senhor. E se não é, você está perdido. E as tempestades vêm para que o discurso que a gente faz da fé não seja uma filosofia, mas seja uma experiência. Quantas marcas de Deus você tem na tua história, de momentos da tua vida que você achou que não tinha jeito, e de repente você não consegue nem explicar, a bondade de Deus chegou na tua vida, como se Ele dissesse, eu continuo no controle, filhinho. Segundo grande desafio à nossa fé, é o desafio dos sentimentos. E o verso 38 diz a respeito disso, ele fala assim, Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada, e então os discípulos o acordaram e disseram, mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso. O segundo desafio retratado nesse texto é o tumulto provocado nos nossos corações pelos sentimentos. O dormir de Jesus em meio à tempestade era certamente irritante. Não é verdade? Eu tenho uma maneira de lidar com situações de conflito um pouco esquisitas, né? E minha mulher fica brava com isso. Muito bravo. Eu acho que eu a irrito. Eu acho não, eu tenho certeza em alguns momentos.
Nós estávamos recém-casados, morávamos numa casa no fundo de uma outra casa, tinha uma goteira naquela casa, e a casa era estucada. Não se usa mais hoje estuque, né? Mas vocês que são mais antigos sabem o que é estuque. Estuque é uma tela que a gente coloca, né? E joga-se cal e cimento naquela tela. Ela era muito pesada, aquele material, e fazia-se os forros antigamente eram feitos com aquilo. E à medida que você vai tendo uma goteira no estuque, ela vai, como é que se diz, oxidando a tela, né? Ela pode se romper e cair o estuque. Só que o estuque é muito pesado. E numa madrugada, era por volta aí de umas 5 horas da manhã, 4:30 da manhã, a gente escuta aquele estrondo na sala. E eu estava dormindo, e eu durmo pesado. E a minha esposa, então, num salto, foi para a sala. E ela disse: caiu o teto da sala em cima do meu piano. Né? E ela volta e diz: vem aqui, caiu, tal, etc. Assim. E eu virei para ela e falei assim: já caiu? Ela falou: já. Então vem aqui dormir que depois a gente acorda para limpar a sala. Ela queria me jogar pela janela, ela queria fazer qualquer coisa, né? Nessa hora que a gente está ansioso, nessa hora que a gente está passando por luta, não é? Já pensou o silêncio de Jesus dormindo lá no meio da tempestade? Que irritação que estava dando nos discípulos. E eles vão lá, acordam Jesus. Jesus, nós vamos morrer. Se eles falassem só isso, talvez eles quisessem até salvar a vida de Jesus. Não, mas aí vem a complemento. E o Senhor não se importa. Alguns momentos, Deus trabalha como esse cenário que está aqui. Você já orou ansiosamente buscando uma resposta de Deus e Deus demora de responder? Eu já orei assim. E aí alguns momentos que a gente diz assim, que a gente ora e Deus fala na hora assim, pum, pronto, resolvido, está acabado. Mas tem algumas situações na nossa vida que a gente vai buscar a face de Deus, a gente quer fazer a vontade de Deus, do jeito de Deus, e Deus não fala, e desespera, ou Ele simplesmente não fala. E aí parece que esse silêncio, nessa hora mais escura, dá-nos a impressão de que não se importa com a gente, com a dor, com o problema, com os sentimentos. E à medida em que as coisas vão ficando mais difíceis, o medo, um medo incontrolável, vai dominando os nossos corações, assim como dominou o coração dos discípulos. E aí se mistura tudo e vem um turbilhão dos nossos sentimentos. E eu quero dizer para você que no meio do turbilhão dos sentimentos da nossa alma, sempre há um desafio à nossa fé. E esse, por exemplo, foi o desafio na vida de Elias. É interessante isso, porque Elias, ousadamente, cheio do Espírito Santo, ele convoca os 400 profetas de Baal e os enfrenta e diz assim: olha, se Baal é Deus, que ele derrame fogo do céu sobre o altar, mas se o Senhor é o único Deus, Ele vai derramar fogo do céu sobre o altar. Gente, que fé, não é verdade? E chegou na hora ainda em que eles passaram a manhã toda chorando, se rasgando, os 400 profetas, e não vem fogo. Ele diz: olha, está fácil para Deus, esse negócio de mandar fogo do céu é com Ele mesmo. Então está muito fácil. Eu quero que vocês tragam muita água, e molhem toda a madeira, e molhem todo o sacrifício, e molhem tudo, porque é fácil demais. E então ele faz uma oração: Senhor, mostra a tua glória. E vem o fogo do céu e consome o sacrifício, a ponto de todas aquelas pessoas verem que Baal não era Deus, que aquilo era um grande embuste, e eles saem perseguindo os 400 profetas de Baal.
Mas é interessante que esse mesmo homem, cheio de coragem, cheio de fé, depois de alguns dias recebe um bilhetinho da rainha. Diz assim: ah, você destruiu o culto que eu patrocino, eu vou matar você. Olha que coisa doida, a cabeça da gente é um negócio estranho. E aquele bilhetinho fez tão mal para Elias, mas tão mal, que ele caiu em depressão. Ele foge e ele quer morrer. Ele está desanimado com a vida. Ele diz: não adianta mesmo ser profeta, ninguém acredita em nada, ninguém se converte, esse povo é coração duro mesmo. Ele quer morrer. E ele vai para um lugar na beira de um riacho, mas fica ali porque está havendo uma seca e tem um pouquinho de água, mas ele não quer buscar comida, não quer fazer nada. E Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que manda aqueles pássaros pretos. Eu chamo aquele pássaro de pássaro ladrão. A gente aqui no Brasil não conhece muito, né? Mas eu vi lá na Índia esse pássaro. É interessante, você deixou a porta aberta da sua casa, ele entra na sua casa, pega o que tiver na mesa, sai com ele no bico e vai embora. E eles fizeram isso, saíram buscando comida por toda a terra, no meio da seca, e traziam no bico, e colocavam na mão de Elias para comer. Deus não é bom? Mas ele não conseguia ver, porque quando os nossos olhos estão obscurecidos pela nossa dor e pelos nossos sentimentos, mesmo de que Deus faça um milagre do nosso lado, a gente não enxerga. A gente só enxerga a nossa dor, a nossa angústia, a nossa tristeza. Mesmo que Jesus esteja com a gente, que a gente saiba que o barco em que Jesus está não vai naufragar, porque Ele é o Senhor do céu, da terra, do mar, de qualquer coisa, Ele é o Senhor. A gente está mal por aqui dentro da alma, e a gente não consegue enxergar. E acaba a água do riacho, e ele tem que sair dali, e ele segue o seu caminho, e diz: sabe de uma coisa, agora eu vou morrer mesmo. Entra numa caverna e diz: não saio daqui. E Deus usa várias ferramentas, mas mesmo assim ele não está ouvindo, não está vendo, não está sentindo. Até o momento em que um silêncio suave, um barulho suave do vento, bem sutil, mexe com outras lembranças de Elias que a gente não sabe quais são, e ele sente a presença de Deus no meio da sua angústia. E aí Deus vai falar com ele: o que você está fazendo aqui, Elias? O que é que você está fazendo aqui? Esse não é o lugar que eu preparei para você. Ah, Deus, eu estou muito triste, fiquei sozinho, não tem ninguém nessa terra que te adore, só sobrei eu. Ele falou: você não sabe, eu já contei, tem mais de 7.000 aqui, que você não conhece, mas que me servem. Levanta, porque a tua missão não terminou. Queridos, é interessante como essa batalha, a batalha dos sentimentos, muitas vezes derruba os homens mais fortes e corajosos, os homens mais destemidos. E o interessante é que às vezes é uma palavra. Se fosse uma guerra a gente estava pronto, mas é uma palavrinha, é uma interpretação do nosso caráter, é uma acusação contra a nossa moral que não é verdadeira. E aí os desafios dos sentimentos se tornam no nosso coração uma confrontação ao amor e ao caráter do nosso Senhor. É como se lá dentro de nós a gente estivesse dizendo assim: como posso confiar em Deus e crer que Ele vai agir de novo, se as intenções do meu Senhor me parecem duvidosas? O Senhor não se importa que eu morra,
O Senhor não se importa que eles falem assim do meu caráter. O Senhor não se importa. E aí vem um outro sentimento estranho dentro da nossa alma. Será que Deus me ama mesmo? E se Ele me ama, por que Ele está permitindo tudo isso na minha vida? Onde fica a fidelidade de Deus? Afinal de contas, foi o Senhor que mandou. Jesus é quem mandou que eles fossem para o outro lado e atravessassem aquele lago. Mas é justamente nessa hora que nós vamos entender a grandeza do amor e da fidelidade do nosso Senhor. Se no desafio das circunstâncias a gente aprende a grandeza do poder de Deus, no desafio dos sentimentos nós aprendemos a grandeza do amor de Deus. Porque apesar de todos os nossos sentimentos, apesar de toda a nossa desconfiança, apesar de todo o nosso medo, e apesar de estarmos vivenciando uma fé que é quase sem fé, Ele se levanta para tocar as nossas vidas. É interessante isso, porque quando Jesus é acordado, Ele não fala nada com os discípulos. Ele se levanta e repreende o mar. E o mar se acalma. E só depois que o coração deles estava apaziguado, Jesus vai conversar com eles. Quantas vezes na minha vida e na tua vida, quando o nosso coração estava em turbilhão, o Senhor foi e revelou a sua glória, e depois Ele diz, vem aqui, senta aqui comigo que eu quero conversar com você. Eu te amo, meu filho, você é precioso para mim, você não entendeu ainda? Há uma coisa que Satanás gosta de fazer, é tirar de nós o cinturão da fé, da armadura de Deus. E toda vez que ele tira o cinturão da fé, a armadura inteira cai. Por isso, muitas vezes ele toca a nossa alma nos sentimentos. Leia lá o Gênesis, você vai ver que é exatamente isso que aconteceu com Adão. Você não pode comer de todos os frutos que estão aqui no jardim, não, eu posso de todos, menos esse. Por quê? Porque no dia que eu comer, certamente vou morrer. E aí Satanás diz assim, não, você não vai morrer, é que os seus olhos vão se abrir, você vai conhecer o bem e o mal, e você vai ser como Deus, que vai ter essa capacidade de discernir o bem e o mal. E ele semeou no coração da mulher, no coração do homem, esse sentimento. Será que Deus não quer que eu cresça? Será que Deus não quer que eu seja feliz? Será que Deus não quer que eu seja? E quando eu começo a duvidar das intenções de Deus para comigo, eu entro em desespero na minha alma. Eu quero dizer para você que a sua fé está sendo confrontada com as dúvidas do seu coração. E a maneira de a gente vencer essas dúvidas do coração é trazer à memória tudo quanto Deus já fez. Olha, toda vez que eu estou entrando em parafuso, em angústia, porque como eu, você também, e você e eu, nós somos semelhantes, nós somos de carne e osso. Eu passo por crises como você passa por crise. Mas toda vez que eu estou no meio dessa crise, eu preciso trazer à minha memória o que Deus já fez. Quantas são as marcas do amor de Deus na tua vida? Quantas vezes o Senhor foi lá no meio da tua angústia e recolheu as suas lágrimas? Quantas vezes Ele te visitou pessoalmente, com o seu espírito? Quantas vezes Ele foi à sua frente? Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. E a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, era o mesmo ontem, é o mesmo hoje e vai ser eternamente o mesmo. Ele é o Senhor da glória. Então, quando Satanás cochichar no teu ouvido que Deus não se importa com você, pode repreender em nome de Jesus.
Sabe por quê? Porque você traz no seu corpo, na sua alma, na sua história, as marcas do amor de Deus. Lá na história do passado, no presente, para toda a eternidade. Um dia você vai vê-lo face a face. Sabe de uma coisa? Por toda a eternidade ele vai ter um corpo semelhante ao que você vai ter. Porque aquilo que ele fez se tornou irreversível. Ele encarnou só por tua causa. Você quer a maior marca do amor dele por você? Durante toda a eternidade você vai colocar as mãos nos buracos das mãos, dos pés e do lado. Para toda a eternidade. Ele traz as marcas do amor que ele tem por você. Você traz as marcas do amor que ele tem por você na tua alma. Ele é o Senhor da nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Para que eu estou dizendo tudo isso? Eu não sei o que você está vivendo. Talvez a sua fé esteja sendo desafiada no meio das circunstâncias. E eu creio num Deus que intervém nas circunstâncias poderosamente. Você crê nisso? Eu creio até que você tem marcas disso na tua história, não tem? Talvez você esteja vivendo um tempo em que você esteja trazendo hoje uma batalha mais complicada do que as circunstâncias, dos sentimentos. Está doendo, está machucado. E nessa hora a gente tem que lembrar tudo quanto Deus já fez na nossa vida. E nessa manhã eu queria orar com você, como a gente sempre faz aqui. A gente ora uns pelos outros, não é verdade? E a gente vai invocar a presença restauradora de Jesus no nosso coração. A gente vai pedir que a glória dele se manifeste na nossa fraqueza. A gente vai pedir que o amor dele se revele outra vez, curando as feridas da sua alma. Tem gente que está doente porque as feridas da alma estão tão laceradas, sangrando, que não consegue viver, não consegue levantar da cama, não consegue trabalhar, não consegue ser feliz. Hoje eu quero que Jesus toque essas feridas aí na tua alma, para ver uma transformação, assim como Elias foi tocado dentro da caverna e foi transformado. Queria convidar você para a gente orar juntos, e pedir àquele que é o Senhor, para abençoar a nossa vida, para tocar o nosso coração, e deixar aos pés de Jesus e ir em paz para casa. Deixar aos pés de Jesus as circunstâncias e a nossa dor. Porque, querido, pensa bem. Se você ficar acordado ou se você dormir, a única coisa que você pode fazer é semear e colher. Porque todo o processo só Deus, o Senhor do reino, pode fazer. Você semeou? Então espera a colheita. Semeie em oração, semeie em lágrimas, você vai cegar com alegria. Semeia na graça de Deus e você vai colher o fruto dessa graça. Então, se Jesus hoje está falando ao seu coração, e você quer que a igreja esteja orando por você, e se você quer entregar o momento que você está vivendo, a dor que você está vivendo, e eu costumo dizer uma expressão estranha, entregar você mesmo, com casca e tudo, porque só Jesus às vezes consegue descascar a gente, porque a gente às vezes é casca dura, não é verdade? E a gente vai lá e se coloca integralmente na mão do Senhor para Ele fazer a obra dele na nossa vida. Então, se você é essa pessoa, vai deixando o teu lugar, vem para cá. E eu quero orar por você, quero orar pela sua família, quero orar pelo seu filho, quero orar pela circunstância que você está vivendo. Quero orar porque eu creio num Deus todo-poderoso. Mas lembra, deixa as circunstâncias, deixa o sentimento, mas deixa você mesmo nas mãos de Jesus, você inteirinho nas mãos de Jesus, porque sem Ele não dá, não tem jeito. Pode vir em nome de Jesus. Se o Espírito de Deus está falando para você, filhinho, hoje foi só para você, você viu? Fui eu que falei com você, então vem para cá.
como é gostoso quando a gente sente isso, né? Hoje foi para mim, o Senhor preparou isso só para mim. E é assim mesmo, o Senhor prepara só para nós, só para nós. Aleluia. Venha, é isso mesmo. Tantas são as batalhas, né? Mas fiel é o Senhor que está conosco. E no barquinho que Ele está, esse não vai naufragar. Vamos estar juntos na presença do Senhor. Venha. Se o Espírito de Deus está falando, vem. Pode vir. Isso. Desce lá da galeria, vem para cá. Isso. Aleluia. Agora você que ficou aí, fica de pé para a gente orar por eles. Gente, tem tanta coisa acontecendo aqui com essa multidão que está aqui na frente. Eu não sei, você não sabe, mas você crê no poder de Deus, não crê? Você crê que Jesus pode fazer alguma coisa? Então você vai me ajudar em oração. E nós, quero dizer para vocês, eu não tenho poder nas minhas mãos, sou de carne e osso. A única pessoa que pode fazer milagres é Jesus, o Senhor, mais ninguém. Não é esse lugar, não é essa igreja, não é nada, só Jesus. Mas quando Jesus entra, e quando Ele entra, ninguém, nem nada, pode deter a graça dEle na nossa vida, amém? Então, a primeira oração é tua, logo em seguida eu vou orar por você. Coloca você inteiro na mão de Jesus, antes de colocar a circunstância ou a dor. E diz, eu inteiro quero estar nas tuas mãos. Me ajuda isso, Senhor. Me ajuda, Senhor. Por favor, me ajuda. E se tem alguma área da tua vida que é mais difícil para colocar na mão de Deus, começa por essa. Diz assim, Senhor, essa eu não sei como, mas eu quero te dar liberdade nessa área da minha vida também. Porque às vezes, queridos, a gente está lutando numa batalha cíclica da vida, porque a gente não tem coragem ou não consegue entregar uma determinada área da nossa vida. A gente não aprende a descansar no Senhor naquela área. Então começa por essa. Deus falou com você, então fala isso para Ele. Agora coloca a circunstância que você está vivendo na mão de Deus. Primeiro você, inteiro. Agora a circunstância. Senhor, está acontecendo isso. Só a tua intervenção poderosa. Só a tua intervenção poderosa pode falar isso. Agora, não dá o jeito que Deus tem que fazer não, viu? Porque esse às vezes não é o melhor jeito. Diz, eu quero a solução que venha do céu. Eu não tenho nem ideia de como pode ser. Eu quero a tua resposta, não a minha, a tua. A gente abre mão do controle, a gente entrega para Deus. Agora entrega os sentimentos para o Senhor. Senhor, eu estou com os meus óculos escuros, só estou vendo tudo ruim. Eu não consigo ser feliz, está ruim demais. Muda os meus óculos, Senhor. Eu quero enxergar a vida sob a tua perspectiva. As oportunidades da graça de Deus que são restauradoras. Fala isso para Ele. Pode pedir perdão, porque às vezes quando a gente está assim, a gente se torna um murmurador tão grande. A gente reclama até das bênçãos. Então pede a intervenção de Deus, a misericórdia de Deus, a mudança. Agora, povo de Deus, estende tua mão para cá para a gente orar por eles. Querido Senhor, aqui estão os teus filhinhos. Ah, Senhor, às vezes o sentimento da gente é como um sentimento de uma ovelhinha que não consegue perceber a presença do pastor, que não consegue ouvir a sua voz, que não sente o cajado nem a vara, e que olha, Senhor, para os precipícios da vida e treme, as águas agitadas e não consegue beber,
os pastos verdejantes e não consegue comer. E eu quero te pedir, Senhor Jesus, vem com a tua graça sobre o teu povo aqui. E quero te pedir, Senhor, abre as janelas dos céus agora e começa a derramar do teu Espírito Consolador sobre todos eles. Ó Espírito Santo do Deus vivo, vem sobre o teu povo agora. Se derrama poderosamente, Senhor. Derrama agora, Senhor. E que a presença do teu Espírito seja alguma coisa tão tremenda, Senhor. Como foi a presença do Senhor naquela caverna com Elias. Como foi, Senhor, a presença do Senhor com Eliseu na montanha. Como foi a presença do Senhor e dos teus anjos com Pedro na cadeia. Como foi a presença do Senhor no terremoto com Paulo, Senhor. Ó Pai, que o Senhor esteja com os teus filhos. Que nessa hora a presença do Senhor tire todo o medo. Que nessa hora o medo seja repreendido em nome de Jesus. Que o desespero seja repreendido em nome de Jesus. Que, Senhor, o sentimento de abandono seja repreendido em nome de Jesus. E que venha nessa hora pelo teu Espírito paz. Paz que excede todo entendimento. Venha, Senhor, poderosamente as intervenções da tua graça. Ó Pai, que agora, nesse instante, o Senhor comece a visitar as circunstâncias. E assim como as ondas e o mar foram repreendidos e cessaram imediatamente, que o Senhor repreenda do teu trono. Ó Senhor, eu não tenho essa autoridade, mas tu tens. Eu creio, Senhor, que tu estás assentado no trono e que todo o poder no céu e na terra foi entregue pelo Pai, o Senhor Jesus, até que Ele volte e coloque todos os inimigos debaixo dos seus pés e devolva outra vez o reino ao Pai. Então, Senhor Jesus, eu quero te pedir, se o Senhor der um decreto do Todo-Poderoso, do Senhor dos Senhores, aí do céu, não há nada na terra, no universo, debaixo da terra, nas regiões celestes que não se cumpra. Então, Jesus, nós te imploramos, decreta a tua bênção sobre esse povo agora. Nós imploramos, decreta a tua bênção. Decreta a tua bênção, que os anjos do Senhor comecem a se movimentar agora, e que eles estejam indo a todos os lugares, porque o decreto do Altíssimo saiu. Sejam benditos em nome de Jesus. Ah, Senhor, faz isso, faz isso, faz isso. Assim como o Senhor se levantou naquele barquinho, e antes de tratar todas as coisas do coração dos seus discípulos, repreendeu o vento e o mar. E uma santa admiração veio no coração deles. Quem é Ele? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Ele é o Senhor de todas as coisas. Nós te adoramos, Jesus, porque tu és o Senhor de todas as coisas. Então, Senhor, vem com a tua graça, por misericórdia, vem com a tua graça, vem com a tua graça, vem com a tua graça. É aquilo que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Fica de pé, querido, viu? Fica de pé. Olha, essa semana é uma semana muito especial. Nós estamos recebendo vários missionários que estão aqui de vários lugares do mundo, da América Latina e de outros lugares. Se você que está aqui hoje nessa busca, nessa intensa busca de oração, quiser receber uma visita essa semana para alguém orar na tua casa, para alguém repartir com você alguma coisa da palavra de Deus lá na tua casa, tá? Essa semana a gente tem condição de atender o seu pedido, porque a gente está contando com esse apoio aí de uma multidão de missionários. Então, se você gostaria que essa semana alguém fosse lá na sua casa orar com você, orar com a sua família, falar da palavra de Deus lá, gastar um tempo com você exclusivo, gostoso, tá? Como é que a gente faz, Marcelinho? Lá no final, os azuizinhos, aqui, onde é que estão os azuizinhos? Tá? Estão aqui, ó, tem uns coletinhos azuis. Você chega perto dele, antes de terminar o culto, tá? E diz assim, olha, eu queria convidar um missionário para ir lá na minha casa, para orar comigo,
tá? Para orar com a minha família, para falar da palavra de Deus lá em casa, tá? Então eles vão anotar, alguém vai ligar para você, vai marcar o horário, o dia certinho, e eles vão lá na sua casa, tá bom? Agora, de mão dada agora, todo o povo de Deus está aqui, dá a mão aí para todo mundo, e a gente termina com essa canção lindíssima, Descansarei, é isso que diz, eu vou andar sobre as águas. Conhece? Canta com a gente. Com tuas mãos, com poder, Ele é o Senhor. Vem me esconder. Vem na palma da mão, Ele faz assim, esconde. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. Posso ter paz. Segura em ti, sabe bem, em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu vou. Tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia, aleluia. Pode glorificar o nome do Senhor Jesus, tá? Aleluia. Hoje à noite a gente vai continuar essa mensagem, tá? Porque tem mais coisas que aconteceu lá. Jesus vai lá e repreende. Jesus vai lá e depois adverte os discípulos, falar mais. Então eu convido você para estar com a gente hoje à noite, para aprender a caminhar pela fé no meio das tempestades. Amém? Vão na graça e na paz do Senhor Jesus. Se você quer que alguém vai visitar você essa semana, fala com o Azulzinho, tá? E ele vai ajudar você, vai levar a palavra de Deus lá na sua casa, alguém vai orar com você, que Deus abençoe você.